Um conceito fundamental em ciência de dados é o conceito de agrupamento de dados. Então, quando nós falamos de agrupamento de dados, basicamente nós vamos ter um conjunto de objetos e nós vamos querer agrupar, ou seja, colocar esses objetos em grupos, também chamados de clusters, de tal forma que objetos que estejam no mesmo grupo sejam altamente similares e objetos em grupos distintos sejam altamente diferentes, em termos das suas características. Então vamos considerar um exemplo. Imagine que nós temos aqui o ornitorrinco, um pato, baleia e o leão. Nós podemos agrupar de diferentes maneiras. Uma maneira seria, por exemplo, com bico e sem bico. Outra maneira seria animais aquáticos e animais terrestres. Ou ainda ovíparos e mamíferos. Notem que o ornitorrinco, embora ele coloque ovo, ele é um mamífero. Então notem que a maneira que nós agrupamos depende da maneira que nós definimos o critério de agrupamento. Ou seja, se nós definimos em termos de ovíparo, mamífero, com bico, sem bico, nós vamos obter clusters diferentes. Então é importante ter em mente que o agrupamento ele está relacionado com o conhecimento que nós temos do problema e de acordo com as aplicações. Então, por conta disso, não há uma definição clara sobre o significado de clusters e como encontrar esses grupos. Por exemplo, nós temos aqui um conjunto de pontos. Então, quantos clusters nós temos? Nós temos apenas um cluster? Ou nós temos 2 clusters? Ou ainda 4 clusters? Ou ainda 6 clusters? Então, notem que a definição de quantos clusters existem aqui já é algo difícil, não é algo trivial. E ainda definir o que seriam esses clusters e qual o critério que define um cluster acaba sendo bastante complicado. Então, o problema de agrupamento de dados talvez seja o problema mais desafiador de aprendizagem de máquina, mas é um problema mais fundamental que existe, um dos mais fundamentais. Por quê? Porque ele permite com que nós determinemos objetos em uma imagem, que nós agrupemos usuários de acordo com os interesses, por exemplo, usuários da internet. Então ele tem muitas e muitas aplicações e existem vários algoritmos para isso. A gente vai ver que alguns algoritmos são muito bons, mas nenhum algoritmo é perfeito. Então, por isso que a pesquisa em agrupamento de dados talvez seja uma das pesquisas mais ativas e mais fundamentais em aprendizagem de máquina hoje em dia. Então, o objetivo do agrupamento de dados é encontrar esses grupos de objetos de tal forma que objetos que estejam no mesmo grupo, eles sejam similares em termos das suas características. Então, a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai tentar minimizar essa distância que a gente chama de distância intracluster, ou seja, a distância entre objetos que estão no mesmo grupo, e a gente vai tentar maximizar a distância intercluster, ou seja, objetos que estejam em grupos diferentes, eles vão ter uma distância alta com relação às suas características. Então, basicamente, essa é a ideia do grupamento de dados. Nós encontrarmos esses grupos de forma que objetos no mesmo grupo sejam altamente similares em termos das suas características e objetos em grupos distintos sejam altamente diferentes. Então, a gente vai ver que há diversos métodos para a gente encontrar esses grupos, mas há diversas decisões que nós precisamos tomar. Por exemplo, como é que a gente define a distância entre os objetos, qual métrica a gente vai usar, qual o critério para agrupar dois clusters. Então, há diversas questões, mas os algoritmos funcionam de maneira muito boa hoje em dia e a gente consegue encontrar os clusters com uma certa acurácia. É importante ainda a gente ter em mente qual a diferença entre classificação e agrupamento. Quando a gente fala de classificação, a gente fala de aprendizado supervisionado. O que seria isso? A gente vai ter um conjunto de exemplos, esses exemplos são rotulados. Então, por exemplo, se a gente vai classificar pacientes que são saudáveis e pacientes doentes. Então, a gente vai ter um conjunto de exemplos de pacientes saudáveis e pacientes doentes. Esses exemplos vão ser colocados no método que vai aprender. Então, por exemplo, uma rede neural, uma floresta aleatória. E com isso, a gente vai tentar, então, generalizar esse método para novas observações. Então, notem que na classificação nós temos exemplos. No agrupamento, não. Nós não temos nenhum tipo de exemplo. Na verdade, no agrupamento a gente simplesmente tem os dados e a gente vai simplesmente trabalhar naqueles dados de tal forma a agrupar os elementos de acordo com a similaridade entre eles. Então a gente pode agora definir o agrupamento de uma forma mais rigorosa. Então, um algoritmo de agrupamento particional, que a gente chama de agrupamento exclusivo, gera K partições, ou seja, uma K partição de X, onde X são os dados que nós temos, são as features ou os atributos, e a gente vai obter K clusters, ou seja, C1 até CK, de tal forma que todos os objetos pertencem ao menos a um cluster, ou seja, não tem nenhum cluster vazio. A união dos objetos em todos esses clusters vai resultar no nosso conjunto original, e a gente vai assumir também que nós não temos intersecção, ou seja, os objetos pertencem a um único cluster, eles não pertencem a mais de um cluster. É possível fazer o agrupamento quando o objeto pertence a mais de um cluster. Nesse caso, a gente fala de agrupamento fuzzy, mas nessa aula a gente vai aprender apenas o caso restrito, ou seja, o caso em que cada objeto pertence a apenas um cluster.
Então, a primeira questão que nós temos no agrupamento é como é que a gente define essa similaridade entre os objetos. Então, a gente vai precisar definir uma métrica. Então, eu vou definir uma métrica que vai falar se o objeto é próximo do outro, e essa métrica ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser uma medida de similaridade, ou seja, essa medida ela é máxima quando os objetos são similares. Então, por exemplo, o número de amigos que duas pessoas compartilham na rede social. Então, se essas duas pessoas compartilham um grande número de amigos, então a gente fala que elas são parecidas, ou seja, elas estão no mesmo círculo social. E também há a medida de dissimilaridade. Nesse caso, a distância é igual a zero quando os objetos são iguais. Ou seja, seria, por exemplo, a distância euclidiana. Então, se nós temos duas cidades que estão muito próximas, a gente fala que elas são altamente dissimilares, ou seja, elas são similares em termos dessa distância que a gente define. Então, a medida de similaridade, a gente fala que ela é uma métrica, ou seja, ela é uma métrica de distância. Por quê? Porque ela obedece a esses três axiomas. No primeiro deles fala que ela é sempre maior ou igual que zero, ou seja, essa distância ela vai ser igual a zero apenas se os objetos são similares, ou seja, a distância ao próprio objeto. Ela é simétrica, ou seja, a distância de P a Q é igual à distância de Q até P. E ela também obedece à desigualdade triangular. Como ela obedece esses três critérios, então a gente fala que é uma medida, ela define então um espaço métrico, enquanto que as medidas de similaridade, elas não obedecem a esses três axiomas. Então ela vai ser o quê? Ela vai ser 1 ou máxima, se P for igual a Q, e ela vai ser simétrica, então ela não obedece à desigualdade triangular. Então a gente não pode dizer exatamente que uma medida de similaridade é uma medida de distância. Então aqui a gente tem alguns exemplos, então a gente tem a distância euclidiana, é simplesmente a distância entre dois pontos de um plano. Nós temos a distância de Minkowski, que é simplesmente uma generalização da distância euclidiana. Se P for igual a 2, a gente vai obter a distância euclidiana. A distância cosseno é simplesmente o cosseno do ângulo entre os vetores de atributos, então ele vai simplesmente calcular o cosseno desse ângulo. E também tem a distância de Pearson, que é simplesmente a correlação de Pearson. Essa correlação ela vai ser próxima de 1 se eles forem altamente correlacionados, ou próxima de menos 1 se eles forem altamente anticorrelacionados. Notem que essas duas medidas aqui são medidas de dissimilaridade, porque elas vão ser igual a zero quando os objetos são iguais, enquanto que a distância cosseno e a Pearson são medidas de similaridade, ou seja, elas não são métricas de distância exatamente. E essa questão da distância ela tem uma importância fundamental, porque na verdade ela está relacionada com o espaço métrico que define esses atributos. Então, por exemplo, se o espaço métrico for plano, então a menor distância entre dois pontos é uma reta. Se for uma esfera, então a menor distância não é uma reta, vai ser o quê? Vai ser uma curva. É por isso que quando nós olhamos os aviões que vão de um país para outro no mapa, o que acontece? A gente não vai ver simplesmente uma reta dessa forma. Por quê? Porque, na verdade, os aviões eles seguem a circunferência da Terra. Então, no fundo, eles estão indo em linha reta, mas em linha reta na circunferência. Então, por isso que a gente vê, então, essas curvas que vão definir as rotas entre os diferentes países. E podemos ter algo ainda muito mais complicado, que seria, então, um espaço completamente curvo. Nesse caso aqui, a gente vai ter que utilizar outras métricas de distância. Como a gente não sabe na prática qual é o espaço topológico que está associado com aqueles atributos, o que nós fazemos é simplesmente comparar diferentes métricas. Então a gente vai comparar, por exemplo, métrica euclidiana com Minkowski, com a cosseno, e aí a gente vai tentar encontrar qual delas fornece o melhor resultado. Os métodos de agrupamento de dados são basicamente de dois tipos. Nós temos os métodos particionais, que vão simplesmente fornecer as partições, ou seja, os grupos, e também temos os métodos chamados hierárquicos. Nesse caso, nós vamos encontrar clusters dentro de clusters. Então, basicamente, nesse caso aqui, nós podemos encontrar uma estrutura chamada dendrograma, que é um tipo de árvore, e nesse dendrograma nós vamos poder verificar a relação entre os objetos, ou seja, objetos que estão no mesmo ramo, eles acabam sendo objetos mais similares. Além disso, nós podemos representar os grupos de duas maneiras diferentes. Um deles seria utilizar a matriz de probabilidade, ou seja, nós vamos definir a probabilidade de cada elemento pertencer a cada um dos grupos, ou ainda um dendrograma, que vai ser essa estrutura de árvore que vai permitir com que nós interpretemos os resultados. E para realizar o agrupamento de dados, nós temos que seguir alguns passos. O primeiro deles seria uma seleção de atributos, ou seja, nós precisamos selecionar os atributos mais informativos e tentar eliminar redundância nos dados. Uma maneira de fazer essa seleção é utilizando análise dos componentes principais, que é o método chamado PCA. Nesse caso aqui, nós vamos encontrar uma projeção dos dados em um novo espaço de atributos, de forma que o primeiro eixo dessa projeção forneça a maior variabilidade nos dados e o segundo eixo ofereça a segunda maior variabilidade, sendo perpendicular ao primeiro.
Então, a utilização do PCA ela permite com que a gente reduza a redundância, porque ele vai eliminar a correlação nos dados, mas ele acaba prejudicando um pouco a interpretação, porque a gente não vai ter mais os atributos originais, a gente vai utilizar os atributos transformados. Então, por isso que a gente tem que usar com certo cuidado, porque o PCA, ao mesmo tempo que ele vai ajudar no agrupamento, ele pode prejudicar a interpretação. O segundo passo seria definir uma métrica de proximidade, ou seja, a gente vai usar a distância euclidiana, Minkowski, Mahalanobis. Então, a gente precisa definir qual métrica que a gente vai utilizar para definir a distância entre esses objetos. E essa definição da métrica acaba influenciando nos resultados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa definição da medida de proximidade. O terceiro seria o critério de agrupamento, ou seja, dado que eu tenho dois clusters e eu vou agrupá-los, como é que eu vou agrupar esses dois clusters? Vai ser de acordo com a distância média entre os objetos, a distância mínima, a máxima, ou seja, a gente precisa definir o critério com que a gente vai agrupar os elementos e os clusters de forma a chegar no resultado final. E essa definição também influencia nos resultados. O próximo seria o algoritmo de agrupamento, ou seja, eu vou usar o K-médias, eu vou usar algoritmo hierárquico, então eu preciso definir qual algoritmo que eu vou utilizar, e é sempre interessante comparar mais de um método para a gente chegar a um resultado mais consistente. O próximo passo seria a validação dos resultados, ou seja, é sempre bom de verificar se os clusters que a gente está obtendo são realmente significativos. E por último, nós temos que interpretar esses resultados. Então a gente vai precisar de um especialista para verificar se aqueles resultados fazem sentido ou não. Então, nessa aula, nós tivemos uma introdução ao agrupamento de dados, tivemos uma introdução bem geral, e nas próximas aulas nós vamos começar a ver os métodos. Basicamente, a gente vai aprender o K-médias e a gente vai aprender o algoritmo hierárquico.